Vamos começar hoje no nosso terceiro Tea Room arquetípico. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Toda quarta-feira, às 10h22, estamos aqui para uma dose de chá de arquétipos, uma sala de chá inglesa, onde a gente vai desvendar as pistas sobre como usar arquétipos na nossa comunicação e na nossa vida. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Andréia Salles Rogero, uma detetive de marca, e a minha missão é te dar uma lupa para você desvendar os seus melhores dons e ganhar direção na sua comunicação. E hoje nós vamos falar sobre os arquétipos e explicar tudo isso, como funciona, usando o conto da Bela e a Fera, que vai nos ajudar a entender como tudo isso funciona de arquétipos e como isso pode ajudar na nossa comunicação. E vocês vão perceber que na psicologia junguiana ele usa muito contos, histórias e mitos para explicar como funciona a nossa psique, e fica uma maneira muito fácil de entender, porque todos nós conhecemos histórias, todos nós vivemos histórias, os nossos clientes vivem histórias, e se a gente encarar o mundo como grandes histórias e cada um tem o seu papel, fica mais fácil da gente entender como tudo funciona na nossa vida e como atender os nossos clientes. Por isso que eu trouxe o conto da Bela e a Fera, e inclusive estava no livro do próprio Jung, ele explicando o que significava a Bela, a Fera e tudo isso em termos de sentimentos, e no final eu vou amarrar isso, como que a gente pode usar para atender os nossos clientes, para a gente se desenvolver como profissional. Toda história que a gente passa na vida da nossa psique é como se fossem contos de fadas, atos de heroísmo, mitos que a gente está passando e se desenvolvendo, e cada vez que a gente passa por uma história, a gente adquire um dom. É como se são fases de maturidade, né? Histórias que a gente passa na vida nos trazem maturidade psíquica, e entender isso com contos de fadas fica muito, muito mais fácil. Vamos então falar um conceito básico sobre arquétipos para quem nunca ouviu falar. São imagens que fascinam pessoas em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares. São imagens criadas pelo nosso inconsciente, criadas e recriadas pelo nosso inconsciente, pelo inconsciente de pessoas que viveram em outros tempos, em outros lugares, e como são imagens que estão sempre presentes e sempre sendo recriadas, o Jung percebeu que existe um inconsciente, que é um inconsciente de todas as pessoas, é o inconsciente coletivo. E aqui, né, no meu canal, no meu Instagram, nos e-mails que vocês recebem, a gente está sempre desvendando como atingir, como conversar com o nosso inconsciente, como fazer uma comunicação nossa que toque o nosso cliente nesse inconsciente, né, nesse nível mais profundo, já que é um inconsciente presente na mente de todas as pessoas, e já que é assim, torna-se muito mais fácil que isso seja reconhecido, porque é algo familiar a todas as pessoas, em todos os lugares. Então, arquétipos, embora tenha esse nome assim tão misterioso, são imagens primordiais, imagens básicas que estão no inconsciente de todas as pessoas. E a nossa função aqui, voltada à comunicação, é conversar com esse inconsciente das pessoas para a gente se conectar mais rápido. O exemplo de hoje para conhecer os arquétipos na prática do conto da Bela e a Fera, né? E começa assim a história. A Bela está lá em sua vida normal, né? Ela tem umas irmãs invejosas, tem uns irmãos, a mãe dela eu acho que já morreu, e o pai sai pela floresta e pergunta se ela quer algum presente quando ele retornar, né? Perguntou para todo mundo, né, que
da casa, né? Eles já tiveram uma vida muito próspera, muito rica, o pai, né, a família, e eles estavam passando por uma fase mais difícil da vida, financeiramente falando, né? E a Bela, como uma moça muito boa, sempre a irmã mais nova, sempre vista como uma pessoa muito boa, falou para o pai que ela não queria nada além de uma rosa, né? Ela queria somente uma rosa. E as irmãs, não, elas pediram coisas caras, mas ela queria mostrar como ela era uma pessoa bondosa e ela não queria exigir muito do pai dela. Então o pai sai e ela faz esse pedido que queria uma rosa, né? O pai, inocentemente, pega uma rosa. No conto original não é uma rosa vermelha, é uma rosa branca. E ele pega essa rosa para ela, que aparentemente não tinha nenhum problema. Só que quando ele colhe essa rosa, na verdade ele não poderia. Ele despertou a fúria de uma fera que ficou muito brava, né? Que ele tenha pego a rosa que pertencia a ele, né? Então, o que era para ser um ato de bondade e pureza por parte da Bela, acabou colocando o pai dela em maus lençóis. A fera falou que ia matá-lo, né? Que ia matar o pai. O pai teve ainda a chance de voltar para casa, contar tudo que tinha acontecido. Eu não sei, gente, eu não estou lembrando como que é o conto da Disney, tá? Eu estou contando o conto original, né? Que eu vi no livro essa semana, tanto no livro do Jung, quanto num livro de contos de fadas original, né? Então, eu estou contando essa história para vocês. O pai voltou, contou para a família, né, o que tinha acontecido, foi a única chance que ele teve, e a Bela falou que ela iria, então, no lugar do pai, ficar aprisionada com essa fera, né, já que ela tinha causado tudo isso e ela queria, o pai não aceitou, mas ela insistiu e ela quis fazer isso, de ficar lá com a fera para ver, para pagar pela rosa, né, que tinha sido pega e não deveria, que pertencia à fera. Bom, ela conviveu lá com a fera deu para ela um quarto lindo, fazia café da manhã, era tudo muito luxuoso, mas ela tinha bastante repulsa, né, a essa fera, e a fera pediu a Bela em casamento, e ela não aceitou, ela não queria, ela estava ali só pagando pelo erro, né, que tinha acontecido naquela história. Teve um dia que ela pediu para ir em casa, né, e ver o pai, a fera deixou, mas falou também que se ela não voltasse, ela ia morrer, etc. Mas quando ela estava lá com a família dela, com o pai, ela começou a ver as coisas de outra maneira, ela começou a ver a fera de outra maneira, ver como ele sofria, e resolveu dar uma chance, né? E se casar com essa fera, né? Ela aceitou desvendar esse novo mundo, né? De estar com a fera, esse novo mundo que ela não conhecia e que era aparentemente muito sombrio. Só que quando ela aceitou ver esse mundo, que não era perfeito, que era sombrio, muitas coisas se iluminaram e ele se transformou num príncipe e ela ficou muito feliz. Ela se deu a chance de conhecer um novo mundo do mal, que depois ela percebeu que ele não era tão mal assim. E tudo isso deu a chance para ela de vivenciar uma vida mais feliz. Essa é a história resumida, assim, no conto original. Agora vamos trazer aqui para o marketing, para as nossas histórias, para o nosso desenvolvimento pessoal, como é que tudo isso se encaixa. Existe aqui no mundo do marketing, no mundo dos filmes, algo que a gente chama de jornada do herói. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se fala muito que
que todos os filmes são construídos na jornada do herói, muito do que a gente fala na internet pode ser construído na jornada do herói. Então, toda essa história que eu acabei de contar para vocês, ela seguiu esse modelo da jornada do herói, o que não tem nada a ver com o arquétipo do herói. Arquétipo do herói é um modelo, né, que é conhecido do nosso inconsciente, de alguém lutador, disciplinado, guerreiro. Isso é o arquétipo do herói. Mas jornada do herói é outra coisa. É uma jornada que se constrói para fazer uma narrativa, né, seja de um filme, seja de uma propaganda, seja da nossa vida, ou na conquista de um cliente. É um molde, é um modelo que um mitólogo percebeu, chama Joseph Campbell. Ele percebeu que existe uma sequência em tudo que acontece nas histórias da vida, né? E aí as pessoas, percebendo essa sequência, né, ele até chamou de monomito, começaram a usar nos filmes e no marketing, né? E essa sequência acabou de acontecer nessa história que eu contei para vocês, né? Vou resumir aqui bem rapidinho, mas tem um vídeo aqui no YouTube sobre jornada do herói. Mas basicamente, uma jornada do herói simplificada existe uma pessoa numa vida comum, né? No caso a Bela, ela enfrenta um problema, ela encontra um guia, neste caso não apareceu o guia, né? Mas em geral aparece alguém que ajuda. Ela teve sim ajuda, né? O filme da Disney são os passarinhos, são as xícaras, não, passarinho é da Cinderela, são as xícaras, é o pessoal do castelo, né? Que dá para ela um plano, que dá para as pessoas um plano, ou seja, uma alternativa, e aí essa pessoa entra em ação e acaba chegando numa vitória. Então, a jornada nas histórias, elas sempre passam por um problema, de enfrentar um problema, ir para a aventura, encarar esse desafio, né, como a Bela fez, e chegar lá num sucesso. Então, resumidamente, bem resumidamente, essa é a jornada do herói, mas vejam uma aula completa no YouTube sobre isso. Como eu disse, né, ela na vida comum, e trazendo agora para a nossa vida, é uma coisa que acontece muito, assim, que eu vejo nas minhas mentorias, quando as pessoas me procuram, ou eu vejo na minha própria vida, que eu estou aqui na minha vida comum, meus clientes estão na vida comum deles, e eles sentem, e eu também, né, uma inquietação, alguma coisa assim que não está certa. Nessa jornada do herói, a gente pode dizer que é um problema que nos incomoda. Então, às vezes, a gente está fazendo um trabalho há muito tempo e a gente, de alguma maneira, não se sente mais à vontade com aquele trabalho, ou a gente mora num lugar, sente que aquilo ali, de alguma maneira, não está certa. Sempre existe alguma coisa que acontece na nossa vida que nos tira de uma zona de conforto. Às vezes nem foi a gente que procurou a situação de ser mandado embora, de passar por uma separação de um relacionamento, ou de um filho que sai de casa e vai morar em outro lugar. Ou seja, diversas situações na vida que a gente está ali na nossa vida comum, como a Bela estava, e surge um problema. E a gente passa por isso muitas vezes, né? Aqui no Instagram, o que eu vejo muito quando as pessoas me procuram, elas estão ali querendo entrar no digital e elas começam a enfrentar alguns problemas de se sentir perdida, de não saber se é isso que deve fazer, de se sentir cansada, de não saber se começa com o caminho que já estava, ou se começa num novo caminho. São problemas que eu enfrento quando eu recebo meus clientes novos, né? Sempre eles estão nessa dúvida, né? Enfrentando esse dilema, né? Ou muitas vezes de estar perdido no caminho que já está, ou se deve entrar no digital ou permanecer trilhando totalmente um novo caminho que é escuro, sabe? Que é como se atirasse em algo, assim, atirar no escuro mesmo, em algo que realmente não conhece. E eu vou falar para vocês que eu passei por isso mesmo, também, né?
quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu trabalhava com intercâmbio. O meu Instagram era de intercâmbio, era para isso que eu tinha entrado no Instagram. E quando eu estava me sentindo perdida, eu fui atrás desse conhecimento de arquétipos, né, numa comunidade que eu conhecia, de estrategistas digitais. Eu me encantei e, de repente, me deu vontade de experimentar esse algo novo, né, dos arquétipos. Mas imagina, eu era muito experiente na área de intercâmbio, eu tinha mais de 13 anos, e nos arquétipos era um assunto novo, mas estava me fascinando, né? Estava me chamando, eu estava até fazendo um trabalho de coach, e a minha coach falou, Andréia, dê ouvidos para isso, se você está tão apaixonada por isso, né? Não deixe isso calar, por que que tem que ser? Só porque você tem experiência, né? No outro ramo, mas era uma resistência muito grande, né? Só que assim, a vida me deu problema sem eu querer. Veio a pandemia, eu não podia mais vender intercâmbio, então eu parei de vender intercâmbio por força das circunstâncias, né? E acabei entrando muito a fundo nos arquétipos, mas ainda sem nenhum fim comercial. Apenas uma paixão mesmo, até que as pessoas eu comecei a mostrar o que eu queria, né, o que eu sabia, e as pessoas começaram a me pedir consultoria, né, as coisas foram acontecendo no inverso, eu não precisei ir atrás dos clientes, as pessoas viram o que eu sabia e começaram a vir até mim, começou a dar certo, as pessoas começaram a ter resultado, gostaram, e aí sim, aí de repente virou uma profissão. Mas assim, não de repente, né? Porque tudo tem um processo muito longo para acontecer. Mas uma coisa assim que a história da Bela nos mostra, né, em termos de arquétipos, é que, por exemplo, ela era uma pessoa super inocente, idealista, né? Tanto que quando o pai dela perguntou o que ela queria de presente, eu só quero uma rosa, meu querido pai. Ela sabia das dificuldades financeiras que eles estavam passando, então ela só queria mostrar bondade, né? Ela não queria mostrar nenhum lado maldoso, escuro. Assim, quem tem o arquétipo do idealista muito forte em si, chamando, né, no momento, tem muito medo de fazer algo errado ou ruim, né? Quer mostrar fé, otimismo, bondade, e a Bela estava nesse momento, né? E muitas vezes nós, dentro da criação que a gente teve, a gente não se permite ser uma pessoa que seja diferente assim de um idealista, né? Então, assim, eu particularmente passo por isso e vejo meus clientes também muitas vezes neste conflito, né? Então, por exemplo, minha mãe é católica, né? E ela sempre fala sobre o perdão, como Deus é misericordioso, como a gente não pode desejar o mal para ninguém, né? E de repente, eu, Andréia, eu quero que algumas pessoas vão à merda, que se ferrem, não quero saber de perdão coisa nenhuma, né? E aí, não é permitido, sabe? Eu tenho aqui, eu sou bondosa, eu nasci, eu tenho que perdoar, né? E aí, o que que acontece? Às vezes, a gente passa por coisas na vida que nos dão raiva, que são sentimentos verdadeiros, né? E aí vem essa nossa educação de que tem que perdoar, de que tem que ser bondoso. E aí eu falei para minha mãe: não vou perdoar coisa nenhuma, eu quero que vá para o inferno. Minha mãe arregala o olho assim: Andréia, pelo amor de Deus, fala, quem perdoa é Deus, eu não perdoo ninguém. Aí, assim, às vezes as minhas amigas falam: ai, Andréia, isso faz mal para você, né? De você não perdoar. Gente, tem momentos da vida que a gente olha para a gente e fala: esse discurso não serve para mim. Por mais que seja o que todo mundo diz que tem que fazer, eu não estou sentindo isso. Pode ser verdadeiro para você, pode ter que tenha sido verdadeiro para mim em algum momento, né? Só que a gente tem que perceber que a gente muda e as coisas que acontecem na vida, né? Por exemplo, as histórias que a gente passa, assim como a Bela lá, que era toda inocente, que queria somente uma rosa, às vezes a gente se joga na vida e a gente enfrenta
outras coisas, né? A Bela, ela resolveu não, a vida fez ela explorar um novo mundo, né? A situação financeira do pai dela, a situação que ela acabou se metendo, fez ela explorar um novo mundo. E quando a gente explora um novo mundo, novos sentimentos despertam na gente, né? E é isso que eu vejo acontecer no mundo dos estudos dos arquétipos, comigo e com os meus clientes, né? De repente eu vejo assim, um cliente que sempre foi essa pessoa bondosa, prestativa, como era a Bela, né? E de repente essa pessoa, ela vê que ela tá num momento cheio de raiva, né? Ou era uma pessoa que era super organizada, uma pessoa que a gente diz que é o arquétipo da realeza, e de repente essa pessoa se vê esgotada. Eu recebi um depoimento essa semana no direct de uma pessoa que falou: eu cansei de ser realeza, né? Essa pessoa que dá estrutura para todo mundo, porque parece que se eu não fizer as coisas, a minha empresa para. Parece que se na minha casa eu não fizer as coisas, nada vai acontecer. Então, assim, a pessoa, nós, né, na nossa jornada de vida, a gente se depara com novas situações, como a Bela, e essas novas situações fazem alguns modelos, algumas coisas que a gente era forte, não serem mais. Só que a gente custa a aceitar, ou por imposição social, ou porque a gente mesmo não mergulha no nosso mais primitivo, no nosso sentimento mais interno, para ver que as coisas mudaram, né? E a gente não viu. Então, por exemplo, aqui nessa jornada da Bela, a situação de vida fez que ativasse um outro arquétipo, aquele que era o inocente, que só via coisa boa, ela conseguiu explorar e vivenciar outras coisas na vida. Ela acabou tendo liberdade para descobrir um novo mundo, né? Ela viajou e escapou do tédio. Nessa que ela não foi nem porque ela quis, assim, o inconsciente puxou, ela acabou descobrindo um novo mundo e ela aceitou esse novo mundo. O ponto da Bela e a Fera, analisado no livro do Jung, ele faz a comparação disso exatamente do conto da Bela e a Fera. Tem 3 análises, né? Uma delas é a mulher aceitar o seu lado feminino, porque ele conta que muitas vezes a gente, nesse mundo, né, de igualdade, a gente acaba buscando o heroísmo masculino para provar o nosso valor, né? Então, a gente está sempre ali numa disputa, né, de poder, mostrando o nosso heroísmo meio que num modelo masculino. E quando a Bela se submete, né, a casar, ela aceitou ela virou submissa, ela aceitou o casamento, né? Como que era uma coisa que ela queria, só que a sociedade não deixava, né? Esse foi uma interpretação. Teve uma outra interpretação de um outro sonho de uma pessoa que é assim: quando ela viu a fera e ela aceitou o lado de si própria que não é tão bom e que isso é normal, né? A gente aceitar, por exemplo, que a gente pode ser negativo, vingativo, a gente tem um lado de sentimentos não tão bons, não tão idealistas, e que isso é permitido, né? E a terceira interpretação dessa fera era a gente ir para nossa para o nosso eu mais primitivo, mais criativo e mergulhar nesse inconsciente, né? De aceitar as coisas primitivas, né? A fera como se fosse esse animal primitivo, porque ele fala sobre, às vezes a gente tem uma criatividade muito cerebral, né? Muito lógica, né? E às vezes a gente precisa acreditar numa criatividade mais primitiva
enfrentar essa fera, porque aceitar essas coisas mais primitivas, né, esse animal, ou aceitar que a gente não é tão bom, então a gente não tem só o nosso lado bom, e que ter o nosso lado maldoso também vai nos levar a lugares bons, são coisas que a gente deve experimentar para a gente vivenciar um novo mundo, né? Então, na minha mentoria com os meus clientes, a primeira tarefa, né, que a gente tem é aplicar um teste psicológico para a gente ver o que está acontecendo, né, na nossa psique, que coisas novas estão surgindo. Por exemplo, quando o meu cliente diz, eu estou cansada de ser a rainha aqui que organiza tudo, né? E aí, quando a gente aplica o teste, o que acontece? Muitas vezes fica lá são 12 arquétipos, né? Esse é o menos ativo. A pessoa que sempre foi classificada como a organizada, cuida de tudo, que organiza tudo, está em último lugar o resultado do arquétipo da realeza, que todo mundo a vê dessa maneira, né? E está lá em último lugar. Ou então a pessoa que é dita a guerreira, que luta, que enfrentou dificuldades a vida inteira e sempre superou, está em último lugar. Muito comum também está em último lugar o prestativo. A pessoa, ela parece que foi dado um rótulo para ela, né, de que ela é a prestativa, a guerreira, a organizada, só que ela não percebeu ainda que as situações da vida, né, que aconteceram mais recentemente, né, as dificuldades, um problema, ou uma necessidade interna de buscar uma criatividade, fizeram que tudo mudasse de lugar, né? Então, aí começa a surgir, nos primeiros lugares, né, desse teste, um fora da lei, né? Eu tive uma cliente, não sei se ela está aqui, que ela falou, Andréia, me dá vontade de abrir aquele Instagram e falar, e falar, e falar, e falar, só que eu tenho até medo de abrir. Aí eu falo, abre e fala, né? Porque aconteceu o quê? Às vezes veio uma situação de algo que a pessoa não concorda e está gritando aqui. E ela quer falar, né? Então, no nosso processo de descoberta, a gente vai vendo o que está surgindo, né? E se você não descobrir, por exemplo, com um trabalho desse que a gente faz de mergulhar, né, sobre o que está se ativando, o que está se desativando, se você não fizer esse trabalho de mergulho consciente, né, ou através de um teste desse, ou através de terapia, ou através de leituras, né, ou através de apenas conhecer os modelos, né, dos arquétipos, o teu inconsciente te arrasta. Jung fala, se você não trouxer para o consciente, ele te arrasta de qualquer maneira, né? Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que a gente diz, nossa, fulano despirocou. Assim, porque a situação, a jornada da vida fez com que ela fosse chamada para novas descobertas, para novas aventuras, e ela não percebeu. E se ela não percebeu, a vida vai levar de qualquer jeito, né? E quando a gente faz esse trabalho de mergulhar nas nossas forças, nesses modelos, conhecer, perceber, né? Poxa, isso aqui está muito vivo mesmo na minha história, isso aqui realmente está surgindo, né? A gente consegue ativar conscientemente e trazer para o nosso trabalho, né? Então, a gente percebe, por exemplo, algumas pessoas que têm um criativo que começou a surgir. Poxa, essa energia começou a surgir na sua vida talvez por você ter acumulado uma série de conhecimentos que hoje estão prontos para serem levados para o mundo, e você está um poço de criatividade, você é um baú de tesouros de criatividade, você precisa mostrar isso para o mundo. E talvez você tenha que abandonar um trabalho seu que está muito seguro, e que o outro está te chamando, né? Muitas vezes você vê um amante sendo despertado em você, do mesmo jeito que um fora da lei, às vezes está com muita raiva das coisas que estão acontecendo, um amante, ele tá amando todo mundo, ele quer despertar o amor nas pessoas, ele vê sentido,
não só no amor romântico, mas agora aqui nessa turma da mentoria eu tenho uma moça que o amante deu primeiro em lugar para ela está querendo, através do Instagram dela, salvar pessoas, né, que estão passando por dificuldades, às vezes até mesmo pensando em suicídio. E aí eu disse para ela, isso é um ato de amor, né? Olha como esse amante tem todo sentido, você quer fazer todo um trabalho diferente por amor às pessoas, né? Então a gente precisa conhecer o que está acontecendo, aceitar, mergulhar num novo mundo, né, que a gente não conhecia e tirar esses rótulos de coisas que a gente foi, né, porque as coisas mudam e a gente precisa perceber que isso é possível de mudar e que a gente é humano, os arquétipos, até eu fiz um post ontem, né, que saber o seu arquétipo não vale de nada, porque, assim, arquétipo não é fixo, arquétipos surgem na nossa jornada. A gente precisa saber os que estão nesse momento nos ajudando, os que estão fora do nosso radar, e como a gente pode usar isso para os projetos de outras pessoas e para os nossos projetos. Alguns vão ser usados para atrair as pessoas e alguns vão ser bastidores do que a gente precisa realizar. Então, a gente precisa entender tudo o que está acontecendo, os ativos, os desativados, né? Para a gente fazer essa combinação e ver como que a gente vai usar isso no nosso mundo. E a pergunta, né, que eu quero deixar para vocês pensarem hoje, você está experimentando ouvir novos chamados? Ou você está presa a rótulos antigos que te foram dados ou que você já vivenciou, só que você está querendo viver uma nova jornada. Você quer ser feliz, né? Como a Bela foi. Ela ousou enfrentar a fera, ela ousou ser criativa e explorar um novo mundo, e esse novo mundo trouxe para ela um príncipe, né? Essa é a mensagem arquetípica por conta deste por conta dessa história, né, interpretada ali por uma das discípulas de Jung, e ela fala isso, a gente precisa experimentar, a gente precisa olhar com outros olhos essa energia criativa de uma maneira primitiva e não cerebral, né? Então pensem sobre isso, se você está ouvindo esse primitivo, né? Esse novo chamado. Queria aproveitar, já estamos finalizando, convidar vocês para a Jornada Arquetípica, que é um evento que eu vou fazer de 25 a 28 de outubro, são 4 aulas, eu vou mandar essas aulas para vocês, para que você consiga iniciar esse processo de desvendar o invisível que está por trás dos arquétipos. Isso é o início de um módulo da minha mentoria, mas que já dá bastante profundidade nesse mundo dos arquétipos, de desvendar o invisível. Depois que acabar aqui esse evento, aqui nesse vídeo eu vou colocar o link, né? E lá no Instagram também, você pode se inscrever e receber gratuitamente essas 4 aulas sobre esse mundo invisível. E hoje a gente falou muito sobre a gente experimentar, mas eu falo muito nesse evento como a gente se comunica com esse mundo invisível do nosso cliente, porque é um mundo fascinante, que às vezes ele mesmo não percebe, só que a gente pode conversar com esses sentimentos dos nossos clientes, porque assim como nós passamos por dificuldades, os nossos clientes também passam e eles estão à procura de guias que resolvam o problema dele, né? E nós somos esse guia, então a gente precisa mostrar através da nossa mensagem que a gente pode ser esse guia que vai ajudar ele a enfrentar esses problemas, a resolver esses problemas, chamar o cliente para esse problema. E isso, eu não estou falando de nada psicológico, pode ser qualquer problema. Seu cliente pode estar querendo emagrecer, seu cliente pode estar querendo ter um novo relacionamento, ele pode, como vocês aqui que estão comigo, querendo conhecer
como melhorar a sua comunicação, e eu tenho aqui uma ferramenta para vocês, eu estou atuando como guia. Pode ser que o seu cliente queira fazer uma sobrancelha, ele sempre precisa de uma ajuda, e os arquétipos, através dos arquétipos, vocês vão mostrar sentimentos que vocês vão tocar esse inconsciente, conversar com esse inconsciente para que desperte um sentimento positivo que você pode ajudar, né, nesse processo, nessa jornada. Então, se inscrevam nesse evento que vai ser muito legal. Para quem quiser saber mais, o meu Instagram, Andréa Salles Rogero, o LinkedIn, Andréa Salles Rogero, e nesse site brandingarquetípico.com.br eu tenho um teste de arquétipos. No fim do teste, você recebe o resultado de um possível arquétipo que poderia ser associado à sua mensagem para você atrair clientes. Não é um resultado definitivo, um teste mais profundo, validado cientificamente, eu só tenho na mentoria, mas esse teste gratuito já é uma primeira luz, uma primeira direção de um sentimento que você pode querer comunicar durante o seu contato com o cliente, um direcionamento da mensagem que você pode eventualmente direcionar toda a sua comunicação. Muito obrigada pela presença. Toda quarta-feira, às 10h22, eu estou aqui num Tea Room arquetípico, explicando um pouquinho mais para vocês, dando uma dose de chá de arquétipos, para que vocês entendam um pouco mais sobre como esse mundo fascinante pode ajudar vocês na sua comunicação, na atração de clientes num nível muito mais profundo do que falar só do seu produto. Muito obrigada, até a próxima, gente.